Oi pessoal, aqui é a Ana. Hoje eu trago mais uma resenha literária para vocês e o livro de hoje é A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. E eu li esse livro no Kindle, então eu vou colocar a capinha dele aqui do lado para vocês. E esse é um livro, gente, que eu tava há muito tempo querendo ler, na verdade há vários anos eu já estava interessada em ler esse livro, mas eu tinha um certo medo por conta dele ser um livro bem pesado, mas escrito de uma forma muito leve. Eu gostei bastante da escrita da Sylvia Plath. E assim, gente, eu recomendo que vocês leiam esse livro, mas assim, vocês têm que ter um certo cuidado. Se você tá passando por um processo de depressão ou de algum tipo de transtorno psicológico e tal, então não é o momento de você ler esse livro. Ele é um livro que tem que ser lido com muito cuidado em relação a isso, porque é um livro, ele é quase autobiográfico, né? A Sylvia Plath, ela é uma escritora que ficou muito famosa por escrever poesia, né? Poemas, poesia. E A Redoma de Vidro foi o único livro que ela escreveu que não é poema, não é poesia, né? É um romance, no caso. Então, assim, mas ela era muito famosa, né? Por ser por escrever poesia e tal. E então, como eu falei, A Redoma de Vidro foi o último livro que ela escreveu, o único livro que ela escreveu que não é poesia e tal. E ela não é uma biografia, uma autobiografia, mas ela colocou muito dela ali, é quase uma biografia. Ela fez uma ficção, ela criou uma protagonista que é Esther, ou Esther, né, em inglês. Ela criou então essa protagonista e criou toda uma história ali. A história que essa protagonista vive é muito do que ela viveu na vida dela real. Então é quase que uma autobiografia, é uma autobiografia com ficção. Mas quem conheceu a Sylvia e leu depois o livro falou que muito do que a personagem ali vive realmente aconteceu com a Sylvia. Então, por isso que é um livro quase autobiográfico, né? E assim, é um livro, a gente sabe que a Sylvia Plath, ela logo depois, pouco tempo depois de ter lançado o livro, de ter escrito, de ter entregue lá para a editora e tudo, ela acabou cometendo suicídio. Ela era muito nova, ela tinha acho que 30 anos, 31 anos por aí. E assim, e a gente vê, decorrente de toda essa depressão que ela tinha, isso aconteceu no início dos anos 60, acho que foi em 1963, que foi quando o livro foi lançado e tal. Então, assim, enfim, gente, esse é o livro que você tem que ler com muito cuidado, tá? A história, o que é a história? A gente então vai acompanhar a Esther, que é uma jovem ali, ela tem acho que 19 anos, se não me engano, e ela cursa faculdade, e ela ganhou, logo no início do livro, ela tá em Nova York, porque ela ganhou uma bolsa para fazer um estágio em Nova York, numa grande revista, numa revista feminina e tal. Então, assim, ela vai passar um mês em Nova York com tudo pago. Ela fica num hotel super chique, tudo pago, né? Ela ganhou isso daí, tudo pago. Ela recebe também o dinheiro, porque ela vai ficar um mês em Nova York e ela vai trabalhar, ela vai estagiar, na verdade, durante esse mês, nessa revista, que é uma revista feminina, super famosa e tal, de moda, enfim, né? Esse tipo de coisa. Não só ela, mas tem mais, acho que 12 meninas que também ganharam essa bolsa, então elas estão ali. Então, esse iniciozinho do livro, a gente acompanha ela em Nova York, nesse mês que ela passou em Nova York, a relação dela com as amigas e tal. E a gente vai vendo ali que ela é uma menina que ela tá com muitas oportunidades, porque olha só, essa história foi escrita e se passa nos anos 60, né? Então, assim, nos anos 60 era muito difícil mulher ter acesso à universidade, mulher fazer faculdade. As mulheres geralmente queriam casar e ter filhos e, né, ser dona de casa e tal, queriam encontrar um bom marido, um bom partido, né, e casar e ser feliz ali. E ela não, ela já tinha as ideias dela, ela já conseguiu entrar numa universidade, ela já era uma mulher que fazia universidade e que ganhou ainda essa bolsa, com essa oportunidade de ir para Nova York, de ficar numa grande revista, de conhecer várias pessoas influentes ali do meio, quer dizer, de ter influências. Ela tinha ali meio que um namorinho ali, um circo-tico ali, com um rapaz que estava fazendo faculdade de medicina. Então, quer dizer, tinha ali já, né, poderia até, ele inclusive, em determinado momento, ele pede ela em casamento e tal. Quer dizer, poderia ter se casar aí com um futuro médico. Então, enfim, ela tinha várias oportunidades ali para ela. E a gente vai acompanhando no decorrer do livro como tudo vai caindo ladeira abaixo por conta do psicológico dela. Ela começa a se perder nas suas ideias, dentro de sua cabeça. Ela vai cair numa depressão extremamente profunda e a vida dela vai ruir, assim, sabe? É chocante, porque você vê uma menina de 19 anos
com um futuro inteiro e lindo nas mãos, porque ela tem a oportunidade de estudar, ela tem a oportunidade de estagiar numa grande empresa, ela tem de conhecer pessoas influentes que podem ajudar ela na carreira, a lançar sua carreira e tal. Ela tem ali um namorado que também tem um futuro muito promissor, e de repente essa menina tá internada numa instituição psiquiátrica, sabe? Assim, tentando se matar de todos os jeitos, tentando cometer suicídio de todas as formas possíveis, o tempo inteiro pensando nisso. Então, é um livro muito, 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 muito triste, assim, como eu falei, é chocante, porque o livro é todo contado em primeira pessoa, na visão da Esther, então a gente vai acompanhando realmente cada passo a passo dessa ladeira abaixo que ela vai caindo. Então, assim, sabe, logo no início, ela já tá perdida. No início do livro, ela tem assim, quais os seus objetivos e tal. Ela queria muito, ela gosta de escrever, então ela queria ser poeta, ela queria lançar livros e, enfim, ser uma autora, né, escritora famosa. E de repente, quando alguém pergunta, mas o que você quer ser? Ela já não sabe mais, ela já não sabe se é isso que ela quer, se não é, ela já não sabe mais o que ela quer, ou ela já não, sabe, ela vai caindo, assim, gente, é impressionante. E assim, é muito triste você pensar que a autora viveu isso que a personagem tá passando aconteceu com a Silvia. A mente dela, ela era, como eu falei, ela morreu muito jovem, com 31 anos, e ela já era famosa pelos livros dela de poesia. Então, assim, ela também tinha um futuro inteiro pela frente. Ela poderia ser, ela é uma grande autora, mas assim, ela poderia ter lançado muito mais livros e, enfim, ter tido uma carreira muito maior do que ela teve, e ela acabou com a própria vida ali aos 31 anos de idade por conta dessa depressão e de tudo que aconteceu. E, gente, é muito interessante também porque essa história, como eu falei, é em 1960, e você vê como que as pessoas doentes mental, que tinham um tipo de transtorno, uma depressão ou qualquer coisa do tipo, eram tratados, entendeu? Boa parte do livro, ela vai para uma instituição psiquiátrica, tipo um hospício, né? E ela leva tratamento, ela chega a levar aquele tratamento de choque, de colocar aqueles eletrodos na cabeça e dar choque na pessoa, entendeu? Então, assim, você vê o tratamento e as terapias que eram aplicadas a essas pessoas ainda nos anos 60, né? E assim, o preconceito, a família não querer falar, porque era tipo uma vergonha ter uma pessoa que tem algum transtorno psicológico ou mental, enfim. Gente, é um livro muito, muito, muito... É pesado, a história é pesada, mas ele é escrito de uma forma leve. Qualquer pessoa consegue ler, porque ele é escrito. Você pega o livro, você já começa... O jeito como ela escreve é quase poético, é lindo. Ela escreve de uma forma linda, gente. É um livro muito fácil de você ler em termos de escrita. Ele não tem palavras complicadas, ele não tem termos assim que você não sabe o que é, ou sabe, não fica... Ele é muito fácil, qualquer pessoa, mesmo que você não esteja acostumada a ler, pessoas que não são leitoras, assim, se pegar esse livro vai embarcar, porque ele é uma escrita muito fácil, mas é um tema muito pesado, e como eu falei, ela fica o tempo todo pensando em suicídio e pensando em formas de cometer isso, ela tenta várias vezes, de várias formas, então assim, é um livro para quem tá passando por uma situação de depressão, ou para quem, né, tá vivendo uma situação parecida, não é indicado de você ler, mas assim, é um ótimo livro. É triste saber que ela viveu isso e que ela terminou do jeito que ela terminou, ela, a Silvia, a autora, né, que a gente sabe o que aconteceu com ela. Então assim, é muito triste, mas é um livro que vale a pena, como eu falei, com ressalvas, se você tem, né, uma mente assim que não vá se... Enfim, né, é um pouquinho complicado de você ler, porque não tem como não mexer, mesmo quem não passa por isso, quem não tá passando por nada disso, acaba ficando muito mexido com essa história. Mas de qualquer jeito eu recomendo, então eu vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.